9h43, estamos recebendo aqui no CBN Campinas o prefeito Dário Saad. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Marcos Delfino, bom dia, André Berenguel, bom dia, ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui. Até às 10 horas nós estaremos tratando de vários temas com o prefeito nas mais diversas áreas. E hoje, prefeito, recebemos logo pela manhã uma notícia, eu acho que muito esperada em Campinas. Recebemos o primeiro boletim sem morte por Covid-19, agora em 2022. Uma notícia muito boa para começar o dia, né, prefeito? Olha, Marcos, sem dúvida, quando você anuncia um boletim sem mortes, sem nenhuma morte por Covid, é um motivo de muita alegria, de muita alegria. Muitas vezes, durante esse processo da pandemia, os números são muito frios, né? As estatísticas são frias. Mas se todo mundo se sensibiliza que atrás de cada morte, cada número anunciado de pessoa que faleceu, existe dor de familiares, amigos. Então, quando você vê um boletim desse, é motivo de muita alegria. Bom dia, obrigado em nos atender aqui na CBN Campinas. Com relação ainda à questão da pandemia, a gente tem falado e batido nesta tecla com relação à vacinação agora das crianças. A retomada das aulas, a gente está entrando no outono, a gente falava isso até com o secretário de Saúde, Laís Zambon, e a preocupação, que já é natural, né, pela questão sazonal da época, com a bronquiolite e outras doenças, como o município vai se preparar, já está se preparando para evitar, de repente, mais uma vez, aquela lotação cotidiana, né, que a gente vê no hospital, na ala pediátrica do Mário Gatti e tudo mais? Olha, nós temos muita preocupação com a taxa de vacinação das crianças, principalmente de 5 a 11 anos, que está abaixo do esperado, e também do período do ano, né? Vem o outono, depois vem o inverno, que é um período que aumenta as infecções respiratórias em crianças. Tem a bronquiolite que você falou, causada por muitos patógenos, tem também a infecção por vírus sincicial, a própria influenza. Então nós estamos nos preparando, estamos muito preocupados com essa situação, mas acreditamos que a vacinação para as crianças pode melhorar, os índices podem subir e isso facilitar a gente passar essa fase difícil. Prefeito, em relação à grande demanda de crianças internadas aqui em Campinas, que é uma preocupação do secretário municipal de saúde, ele falou ao vivo aqui no CBN Campinas no início da semana, como é que o prefeito vê? É uma preocupação constante, porque nós estamos passando por um momento de alta demanda de crianças internadas e, para complicar a situação, estamos no outono. Isso mesmo, o secretário de saúde, a Vigilância em Saúde, eles têm acompanhado diariamente a taxa de ocupação de leitos, tanto leitos de enfermaria para pediatria, para crianças, como leitos de UTI. Então nós entendemos o seguinte, chegamos num período do ano que tradicionalmente, quer dizer, pela temperatura baixa, aumentam as internações. Com a pandemia, então isso provocou uma preocupação maior do que o normal. Por isso que nós temos feito algumas ações, estamos tentando ampliar os leitos de UTI pediátrica, de enfermaria pediátrica, para poder até antecipar a esse aumento de demanda. Ainda com relação às crianças, a gente teve até um protesto hoje, nessa semana, com relação ao uso de máscaras, né? Os pais reivindicando que nas escolas seja liberado, ou seja opcional, essa questão. O município está com uma taxa baixa, o senhor já falou com relação a essa imunização, e até na coletiva, a Andréa Von Zuben, né, a diretora do Devisa, falou que pelo menos 70%, né? E se não atingir esse índice? O 70% seria o ideal. Quando você define uma política pública de enfrentamento à pandemia, são vários indicadores que se levam em conta. Claro que a taxa de vacinação, o número de internação, o índice de transmissão também, a taxa de transmissão do vírus, tudo isso é analisado quando se toma uma decisão. Então nós não estamos dizendo que vamos esperar chegar a 70%, eventualmente, para tomar uma medida de liberação de máscara. Não é isso. Mas o atual patamar, naquele dia, na sexta-feira passada, era muito baixo, era em torno de 20%. Tem aumentado, dia a dia tem aumentado, estou dizendo na faixa de 5 a 11 anos. Então, como eu falo, nós temos uma preocupação muito grande. Até eu entendo que alguns pais não estão satisfeitos com a questão das máscaras, mas, segundo os nossos levantamentos, a grande maioria dos pais é favorável. Tanto que tem escolas que as crianças, os pais, a maioria quer que as crianças permaneçam de máscara. Então a gente tem que respeitar a posição das pessoas. Tem muitos pais que falam, isso atrapalha o ensino, atrapalha a pedagogia.
mas a gente está preocupado com a saúde das crianças. É um momento que vem o aumento da demanda por leitos pediátricos por conta da temperatura, por conta das estações do ano. Prefeito, a Prefeitura Municipal acabou de assinar um contrato com a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista, a VUNESP, para a realização de concursos públicos. São 271 vagas em diversas áreas da administração. Gostaria que o prefeito falasse mais sobre isso. Nós tivemos nos últimos anos, principalmente o ano passado, uma limitação de ampliação do quadro de funcionários por conta do decreto da pandemia. E tivemos também um número grande de aposentadorias. E esse concurso, para várias áreas de atuação no serviço público, ele tem esse objetivo de reposição dos funcionários. Basicamente, reposição para que os serviços não sejam afetados. Falando ainda de pandemia, mas agora falando um pouco também da educação, isso aí já é consenso que a pandemia agravou ainda mais a situação da renda, e muitos pais tiveram que optar em colocar os alunos no ensino público, seja em qual esfera for. Em Campinas, nesse passado recente, a gente teve aquele programa da prefeitura junto às creches para buscar parcerias, né, pagando um certo valor com relação a isso. Agora tem os dois lados. A prefeitura disse na época que a questão era burocrática, que muitas escolas não conseguiam entregar a documentação necessária para poder fazer esse vínculo. Já as escolas dizem que a prefeitura paga muito pouco para cada aluno, né, que entre via prefeitura. Qual que é a realidade? Como o prefeito ou a prefeitura pretende minimizar esse impacto na educação e o déficit na creche? Olha, nós temos duas ações. Nós estamos em constante processo de regulamentação das creches, porque não é a Prefeitura de Campinas que cria a regra para ter algum tipo de contrato com o poder público. Nós temos que obedecer a legislação federal, que ela exige uma documentação que eu muitas vezes acho que é exagerada, mas é a lei federal. Eu não posso burlar a lei federal e não exigir das creches aquela documentação. Então nós estamos em constante reunião com um grupo de creches particulares para ampliar esse programa. Realmente a questão do preço foi discutido e foi analisado um preço que é mais ou menos o preço que a prefeitura paga quando ela faz a gestão, ou ela passa a gestão para entidades fazer a gestão das creches. Então eu não posso pagar um preço para a entidade que está tocando uma creche da prefeitura X e pagar 3X, o triplo na área particular, nesse convênio. Então eu tenho um preço padrão que a prefeitura analisou. Agora, nós mandamos um projeto de lei para a Câmara no sentido de enfrentar essa fila. Qual que é o projeto? Ele autoriza as licitações para construções de creches ser feitas pela FUMEC. Como acontece até no governo federal, no governo estadual, que as fundações para a educação fazem as licitações. A FUMEC ela já licita a construção de CEPROCAMP. Nós estamos finalizando a construção do CEPROCAMP do Campo Grande, já fizemos a instalação do CEPROCAMP do Ouro Verde, que a FUMEC fez. A obra do CEPROCAMP do Campo Grande foi licitada pela FUMEC. Então nós mandamos um projeto de lei para a Câmara que ele não obriga todas as licitações da educação serem feitas pela FUMEC, mas ele autoriza. Então, por exemplo, se chegar um secretário próximo aí daqui a um tempo, eu não quero fazer, faz tudo como estava sendo feito, não é obrigatório. Agora, a gente acredita que a FUMEC vai dar mais agilidade na construção das creches. Nós temos um programa de construir em torno de, no total de escolas infantis, que são chamadas as creches e as demais, em torno de 20 unidades. Estamos finalizando os projetos no próximo mês de abril e vamos acelerar esse ritmo. Continuar conversando com as creches privadas para esse convênio e também a construção de novas unidades da Prefeitura. Prefeito, o cartão Nutrir emergencial será restabelecido no mês de abril? Sem dúvida. Essa questão eu fiquei muito triste, viu? Porque muita gente perguntou, prefeito, por que rompeu o contrato com a antiga operadora do cartão Nutrir? Porque ela não cumpriu o contrato. Nós tínhamos reclamações terríveis, principalmente da região do Ouro Verde e do Campo Grande, que as pessoas chegavam com o cartão Nutrir e não podiam fazer compra, porque a empresa falava que tinha X comércios credenciados e não aceitavam o cartão dela. Então nós fizemos um levantamento e fomos obrigados a trocar a empresa até para melhorar o serviço. Provavelmente no começo da semana que vem já começa a entrega dos novos cartões e mais, a gente lamenta, eu fico muito triste com o atraso, mas os beneficiários do cartão Nutrir não vão perder, porque o de março será depositado também. Tá? Então não teremos infelizmente um atraso, mas eles não perderão um mês.
Agora eu vou sair também da educação. A gente vai migrando, né, prefeito? Tem um Pode monte de migrar. assunto. A gente tem a pandemia que permeia tudo aí, mas a gente tem os problemas do dia a dia que afetam muito a população e todo o nosso bolso, né, como cidadão. Dentre eles também a questão do combustível. A gente vê essa disparada de preço, Nossa. né? Responsabilidade, lógico, nesse caso não é da prefeitura. Todo mundo sentiu no bolso aí 50 centavos pelo menos de aumento no litro da gasolina, mas a questão é o diesel. Na época do aumento, houve até uma movimentação por parte da Frente Nacional de Prefeitos, Isso. né, com relação à questão em Brasília, de se buscar alguma solução. A gente buscou o Setcamp, né, aqui em Campinas, para saber com relação à questão. E na época eles até falaram, a gente vai pedir urgentemente para a Prefeitura, no caso a INDEC, para ver o que eles podem fazer com relação a esse aumento. Porque senão a gente teria que aumentar a tarifa, né, que já não é barato. Mas, segundo o Setcamp, a gente não quer afetar a população. Então a gente vai pedir um aumento no subsídio. Então, De qualquer forma, o dinheiro vai sair do cofre da Então, mas prefeitura. precisa E aí? saber de onde eu vou tirar, né? E de onde vai tirar, Então, prefeito? Ao falar de aumentar subsídio é muito fácil. Agora, o orçamento está totalmente definido e distribuído para todas as áreas. Então, eu vou tirar da onde o subsídio? Nós estamos numa luta muito grande lá no Congresso Nacional. Qual que é o projeto que foi aprovado pelo Congresso, que a Frente Nacional dos Prefeitos defende? E, aliás, amanhã nós temos uma reunião em Curitiba, e eu vou para Curitiba amanhã só para cuidar da questão do transporte. Qual que é o projeto que já foi aprovado no Congresso Federal? No Senado Federal. O governo federal repassa um dinheiro para os municípios para compensar as gratuidades. Então, por exemplo, aqui em Campinas, acima de 65 anos, não paga passagem, que eu defendo que não pague mesmo. Eu defendo, mas isso é objeto de lei federal. Então, se é a lei federal que define, o governo federal que manda o dinheiro é proporcional a essas gratuidades. Não porque é do idoso, não. É para ajudar no financiamento do transporte. Nós temos uma proposta no serviço, na Frente Nacional dos Prefeitos, que é criar, como existe hoje o Sistema Único de Saúde, que está bem definido o que o município faz, o que a União faz. Eu critico um pouco a lei do SUS, porque o Estado fica um pouco fora. O Estado fica regulando o sistema e ele investe na assistência onde ele quer. Eu acho isso errado. Acho que o Estado tinha que ter obrigação na assistência à saúde. Mas existe um sistema único de saúde. E teria que ter um sistema único de transporte público no país. O governo federal vai ter que destinar dinheiro no orçamento, no mundo inteiro. Muita gente fala assim, prefeito, eu fui para a Europa, lá funciona o sistema. Aí eu perguntei assim... Toda a questão do subsídio. Isso, aí eu pergunto assim, quanto de dinheiro federal tem no sistema da cidade que você foi? Não sei, 40%. Então, hoje, o sistema de transporte público, ele não pode ficar só nas costas do município. A hora que você tem um reajuste desse do preço do diesel, e aí a Petrobras, o ano passado, distribuiu dividendos. Então tem gente lucrando com a ação faz parte do mercado. Mas tem que ter alguma compensação para o município. Os municípios não estão suportando. Não estão suportando o ônus do subsídio, o preço do transporte, o óleo diesel no jeito que está, é um preço absurdo. Absurdo. Então, tudo isso nós vamos discutir amanhã lá em Curitiba. E esse projeto de lei já foi aprovado no Senado, acredito que até por unanimidade, e ele está para ser aprovado na Câmara Federal. E vai destinar para todo o país, numa primeira etapa, 5 bilhões de reais, que é o proporcional às gratuidades. Eu acho que assim, o idoso merece ter gratuidade, eu defendo radicalmente. Agora, o município, o governo federal tem que colocar um pouco de recurso nesse processo. Senão os municípios já suportam a saúde. 70% do dinheiro que vai para a saúde é dos municípios. Campinas gasta 30% do orçamento com saúde. A Constituição Federal falava que tem que gastar, no mínimo, 15%. Nós gastamos o dobro. Na questão da segurança, que a Constituição fala que é dever do Estado, nós temos uma guarda municipal para ajudar na segurança. Na questão do transporte público, que muitas leis são federais de gratuidade, sobra para o município. Então, essa história de passar tudo para o município e não passar o recurso necessário, vai ter que acabar um dia. Prefeito, temos uma pergunta de um ouvinte aqui do CBN Campinas. Os moradores de rua em Campinas, uma população que vem aumentando, como resolver ou amenizar essa situação? Nós temos o programa Mão Amiga, que oferece uma qualificação profissional para essas pessoas. Nós temos, inclusive, vagas em programa de recuperação de usuários de droga, programas de recuperação,
nós temos convênio e, infelizmente, o morador de rua, uma boa parte dele não quer ir. Ele não quer ir. Nós estamos discutindo, inclusive, nesse momento, está tendo uma discussão com o Ministério Público, nós fizemos uma proposta de conseguir locais para alimentação, que muitas ONGs levam, com muita boa vontade, em locais adequados, para dar dignidade para o morador de rua. Agora, nós temos uma dificuldade histórica, e aí não é Campinas, eu faço reuniões com os maiores com os prefeitos das maiores cidades. É um problema, infelizmente, até mundial. Um amigo meu teve esses dias em Amsterdã, nas grandes cidades da Europa. Infelizmente é um fenômeno mundial. Mas aqui em Campinas nós temos muitos programas. Qual a dificuldade nossa? Convencer o morador de rua a entrar nos programas. Aí muita gente fala, mas não pode pegar força? Não, de jeito nenhum. Ninguém aqui tem essa intenção. Fazemos frequentemente campanha, abordagem com os moradores, oferecemos para ele curso, oferecemos programas de reabilitação e muitas vezes a pessoa não quer. Ela fala, eu tenho liberdade de ficar onde eu estou. Então esse é um trabalho contínuo que a gente tem que insistir e tem que atrair o coração dessas pessoas para que eles possam fazer parte dos nossos programas de recuperação. Prefeito, uma outra questão também, com relação, a gente foi até as ruas perguntar, com relação ao recente aumento que houve no salário de prefeito, vice-secretários, e que acaba acarretando lá naqueles servidores que recebem o teto, né? A campanha salarial dos servidores, agora a gente acompanha já há tempos, né, essa questão, cresceu o olho do servidor, né, porque o salário aumentou do prefeito, tudo mais, lá o índice, e agora chega de reajuste zero. Como que vai ser essa campanha, já que, segundo a categoria, agora a prefeitura dá motivos, já que houve esse aumento? Não, vai haver aumento na mesma ordem para eles? Nós temos, Berenguel, o dissídio que começa agora em maio. Daqui a um mês começamos o dissídio. No dissídio nós vamos discutir o pleito dos servidores. É claro que deve ter reajuste, sem dúvida, não vamos trabalhar reajuste zero. Não tem nem lógica isso. Faz 2 anos que os servidores não tem reajuste por conta da pandemia. E isso, sem dúvida, será discutido. O reajuste do salário do prefeito, eu vou ser muito sincero, cai no nome do prefeito, mas já há 5 anos não tinha reajuste do teto e nós temos alguns problemas de carreiras na prefeitura. O principal deles que eu considero são os médicos que têm um salário mais alto que não podem fazer hora extra. O próprio sindicato dos médicos fez uma carta, falou várias vezes comigo, me mostrando, Dário, tem uma lista de médicos que já cumprem sua carga horária, mas não podem fazer plantões a mais e já são funcionário público. Eles não podem fazer plantão porque barra no teto. E isso fez com que a gente avaliasse. É claro que nós vamos dar atenção, vamos discutir com o servidor público, porque o servidor público não apresenta só o percentual de reajuste no salário base. Tem uma série de situações que serão colocadas no dissídio. Então nós vamos discutir com o servidor sim, já antecipamos um reajuste de 20% no Vale Alimentação. Isso já está valendo, foi aprovado inclusive pela Câmara a semana passada. É claro, eu falo, não é o meu salário, você tem os auditores fiscais, procuradores, muita gente na prefeitura que está esbarrando no teto, que são profissionais de altíssima qualificação e que têm saído muito da prefeitura até por ofertas da iniciativa privada. Mas é uma questão que foi levada em conta, foi a questão desse grupo de médicos, que segundo o Sindicato dos Médicos, passa de 100, que estão barrados de fazer plantões da prefeitura. Uhum. O prefeito tem alguma informação que quer dar em primeira mão aqui no CBN Campinas, prefeito? Acho que aquele cronograma do cartão Nutrir será antecipado. Nós tínhamos falado que seria no começo na primeira quinzena de abril, ele deverá ser antecipado. Nós fizemos um esforço muito grande, imenso, para poder levar esse cartão para as pessoas que precisam nesse momento de pandemia. Uma última questão da minha parte, que a gente já está avançando do horário combinado aqui, né? Mas, prefeito, com relação a... Essa é uma questão que a gente recebe bastante por parte dos ouvintes, que são os problemas rotineiros, né? É o mato alto, é o buraco, isso. Falta de segurança, logicamente, aí envolve também a esfera do Estado e tudo mais. Mas a gente tem as administrações regionais do município, e isso não é apenas na gestão do senhor. A gente verifica muitas vezes aí elas sendo subutilizadas, né, no sentido mesmo de efetividade, de ação. Às vezes a gente vê o vereador trazendo a necessidade, o problema do bairro na Câmara para fazer uma moção
né, para levar, pois aquela burocracia. Tem como melhorar essa questão da AR? Nós tivemos nos 2 últimos anos a proibição de fazer o nosso convênio com os reeducandos, que trabalham na manutenção da cidade. E esse convênio voltou há 2 meses atrás e nós estamos reforçando exatamente as ARs. No final do ano, começo do ano, onde tem muita chuva, o mato realmente cresce muito. Já fiz o teste, não é Covid, não. Além disso, nós estamos pleiteando um financiamento no Desenvolve São Paulo, que é um banco do governo do estado de São Paulo, em torno de 80 milhões de reais, sendo que 50 será destinado a recapeamento. A recapeamento para melhorar o pavimento asfáltico. Campinas é uma cidade antiga, ela tem ruas realmente de pavimento antigo. Então, nós reforçamos as equipes para poda de mato com os reeducandos. Estamos reforçando agora um programa grande de recapeamento com esse financiamento do Desenvolve São Paulo. Tem também a capacitação de servidores municipais para o enfrentamento de situações de risco, né? Isso, nós Operação temos. Verão. Inclusive, o município recebeu o prêmio Cidade Resiliente. É verdade, Campinas é o primeiro município no Brasil que recebeu um prêmio da ONU de cidades resilientes, que é a cidade que tenta evitar catástrofe, cidade que tem a questão emergencial, catástrofe, como a gente aconteceu em Campinas várias vezes. Para terminar, eu queria anunciar também, nós anunciamos o plano de drenagem da bacia do Anhumas, que é a Princesa do Oeste, e do Córrego Serafim, que é a Orozimbo Maia. Hoje nós temos já o projeto e já estamos correndo atrás do dinheiro. É um projeto, é um volume grande de recursos, em torno de 600 milhões de reais, mas ele deverá ser feito por fases. Então hoje nós já sabemos o que fazer e já estamos correndo atrás do financiamento. Junto à Caixa Econômica? Não só junto à Caixa, junto a organismos internacionais, junto ao próprio governo federal para um financiamento a fundo perdido. A primeira parte, no que diz respeito à Princesa do Oeste, são a construção de piscinões lá na cabeceira, ali na região de São Fernando, para segurar a vazão da água e não inundar a Princesa do Oeste quando a chuva é muito forte. Isso a gente já tem, é uma obra desses piscinões deve ficar em torno de 70 milhões de reais, 70, 80, nós já estamos correndo atrás. O ideal seria conseguir a verba toda, mas ela pode ser por fases, claro, obedecendo à lógica do estudo da drenagem. Uhum. A pandemia causou muitos problemas aqui não só aqui, mas no Brasil todo, né? O prefeito até disse para nós no início da entrevista que passou noites e noites acordados aí, né? Olha, eu vou falar, Marcos, durante o período duro, no mês de fevereiro, março e abril do ano passado, a gente conviveu com um número grande de pessoas aguardando a unidade específica de UTI e enfermaria. E naquele período eu não conseguia dormir direito. A minha preocupação é de ter um colapso no sistema de saúde de Campinas. Tanto que tive que fazer uma intervenção num hospital privado. A prefeitura decretou intervenção administrativa, requisição administrativa no hospital metropolitano que fica ao lado do Mário Gatti, para poder atender a pandemia. E uma situação de extremamente estresse. Então eu acho que a cidade se preparou para esse momento pós-pandemia. Nós lançamos um plano muito ousado de ativação da economia, temos uma lei de incentivo mais moderna, que atrai mais empresas, reduzimos o IPTU de galpão e uma série de ações. Prefeito Dário Saad, prefeito de Campinas, muito obrigado pela presença aqui no CBN Campinas. Volte mais vezes, prefeito. Estamos à disposição, Marcos Delfino, André Berenguel e a todos os ouvintes da CBN Campinas. Muito obrigado. Grande abraço, prefeito. Agora 10h06.